Estamos de volta aqui no Papo com Ela e hoje o nosso assunto discutido aqui no nosso estúdio é o Novembro Azul e o câncer de próstata. E para isso nós recebemos aqui nos estúdios o urologista Geraldo Bunlai. Doutor Geraldo, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente possa discutir essa temática tão importante durante esse mês de novembro. Obrigado. Doutor Geraldo, ainda existe um tabu por parte aí do público masculino quando o assunto é câncer de próstata? Tabu que você se refere com relação aos exames? Exatamente. Hoje esse tabu ele é muito pouco, ele é bem sutil. Já foi muito importante, já foi fator de grandes empecilhos de exames, mas hoje em dia as pessoas têm o tabu, mas acabam fazendo o exame. Não só fazem o exame de toque retal, como fazem também o ultrassom transretal. E hoje, quais são os mecanismos que nós temos para a detecção do câncer de próstata, Dr. Bunlai? O toque retal ainda é a forma mais eficaz ou com o desenvolvimento tecnológico nós também conseguimos novas opções para fazer esse diagnóstico? O toque retal sozinho, ele não é tão eficaz, né? Porque quando você faz o exame da próstata por via retal, você examina apenas uma pequena parte da próstata, que é a parte periférica. Mas o toque ele é importante porque na parte periférica é a grande incidência do câncer de próstata, então ele se torna um exame importante, né? Além do toque, tem o exame de sangue, que é a dosagem das proteínas, né? O PSA total e o PSA livre, e o ultrassom transretal. Basicamente são esses exames. De um tempo para cá, nós estamos utilizando a ressonância magnética, a ressonância pélvica multiparamétrica, né? Que é para diferenciar o que é benigno e o que é maligno. Com isso a gente consegue tirar alguns pacientes que iam para a biópsia e que não precisavam ter ido, né? Porque a ressonância ela dá uma boa segurança para a gente com relação à existência ou não de tumor em determinados lugares da próstata. Isso é o que a gente mais usa hoje, né? E doutor Bunlai, quando a gente pensa no câncer de próstata, existe aí uma parcela dessa população masculina que está mais suscetível a sofrer com essa doença? Existem fatores externos que colaboram para o aparecimento desse câncer? Ou é somente uma questão hereditária, genética, vamos dizer assim? No Brasil, existem 12 milhões de homens acima de 50 anos. Desses 12 milhões de homens acima de 50 anos, 2 milhões sofrerão câncer de próstata. Agora, dessa população, apenas 3 em cada 18 vão morrer de câncer de próstata, né? Apesar dessa incidência ser alta, né? Uhum. Mas morrer de câncer de próstata mesmo é só Uma pequena 3 em cada 18. Né? E esse câncer, ele deriva de onde? Qual é a motivação para o surgimento? Basicamente, o câncer de próstata está relacionado com a raça, com a raça e com os costumes, a região em que o indivíduo mora, né? Por exemplo, se você pegar um indivíduo que mora no Oriente, ele tem 70% de chance de ter menos câncer do que a nossa população aqui. Mas se você pega esse indivíduo e traz ele para o Ocidente, ele passa a ter a mesma incidência, né? Isso faz a gente pensar que está relacionado com o meio ambiente, né? E com os costumes locais. Existe um trabalho que não se prova, né? Mas que relaciona o consumo de carne vermelha e o aparecimento de câncer de próstata, né? E com relação à raça, por exemplo, a raça negra, a incidência é o dobro,
é o É dobro maior. das outras. E com uma característica que o tumor na raça negra, ele costuma ceifar muito mais a vida. Ele é muito mais agressivo do que os outros, né? Quando a gente pensa em fatores externos, o senhor falou da carne vermelha. Por exemplo, sedentarismo, obesidade, ingestão de bebida alcoólica, isso também contribui? Tá. Não, não tem relação nem a obesidade nem a vasectomia, que as pessoas sempre perguntam, né? Sim. Não há relação. Mas o câncer de próstata no obeso, ele é muito mais agressivo, isso estatisticamente. Estatisticamente ele é muito mais agressivo. O senhor falava um pouquinho para a gente sobre essa questão das raças e também disse para a gente que nós temos população acima de 50 anos, um universo que 2 milhões desses 12 vão desenvolver esse câncer. Quer dizer que a pessoa acima de 50 anos, ela precisa começar a fazer o seu check-up, a avaliar como está essa próstata? Tem que fazer. O câncer de próstata está relacionado também com antecedentes familiares, né? Para cada indivíduo que teve um parente que teve câncer de próstata, ele tem diretos, né, parentes diretos, ele tem 1,5 vezes mais possibilidade de ter a doença. Se ele tiver três pessoas na família, 2 pessoas da família, tem 3 vezes mais. Se ele tiver 4 pessoas na família, são 5 vezes mais. Está relacionado com o antecedente genético, né? E à medida que você avança na idade, a incidência da doença aumenta. Ela vai cada vez mais aumentando. Aos 70 anos, 30% dos pacientes poderão ter câncer de próstata. E dizem que aos 100 anos ninguém será poupado, né? E quando a gente pensa no câncer de próstata, doutor Bunlai, quais são as implicações que essa doença traz para a vida desse homem, né? Ele se vê limitado de alguma forma? Então, o câncer de próstata ele não tem sintoma nenhum, nenhum. Então é fundamental que o indivíduo comece a fazer os exames a partir dos 45 anos. Né? Quando ele tem antecedentes familiares, deve fazer os exames a partir de 40. Aos 45, normalmente. E tem que seguir sempre a rotina que a gente tem, o protocolo que existe, ultrassom transretal, fazer o PSA, fazer o toque retal, quando precisa a gente avança na ressonância e se for necessário, quando tem a suspeita, vai para a biópsia de próstata, né? Que a biópsia de próstata é quem dá o diagnóstico. O definitivo sempre é a biópsia de próstata que dá. Então, essa tem que ser sempre seguido. E à medida que avança na idade, a incidência ela vai sempre aumentando. E não tem sintomas. Esse é o mais interessante. Se você não faz o exame, quando você tem qualquer manifestação da doença, ela já está num grau avançado e você joga a oportunidade de fazer o tratamento. Quando se diagnosticada a doença só glândula confinada, a pessoa tem a oportunidade de tratamento para cura. Fica completamente curado. E basicamente são duas as opções de tratamento. Né? Faz o tratamento clínico ou faz o tratamento cirúrgico. Né? E dentro dessas especialidades tem as variações. Né? Se você tem indicação, por exemplo, de fazer tratamento cirúrgico, é sempre o paciente que tem o diagnóstico glândula confinada, a doença restrita unicamente à próstata. Porque aí a cirurgia ela é curativa. Você tira a próstata, a vesícula seminal, às vezes faz esvaziamento ganglionar e o indivíduo fica curado. Né? E aí não precisa passar pela quimioterapia? Não precisa fazer mais nada. Ele só acompanha e o acompanhamento desses pacientes é feito com a proteína que é produzida pela próstata, que é o PSA, né? Que como é produzida exclusivamente pela próstata, a gente usa ela como marcador tumoral. Entendeu? Se acusar no exame é porque tem tumor em outro lugar, é isso? Tem em outro lugar, exatamente. Quando você remove a próstata, né? Se ela ainda estiver, ele pode ter o aumento
dessa proteína do PSA na doença benigna e na doença maligna. Só que na doença maligna, ela aumenta cerca de 10 vezes mais. Então, qualquer aumento que chame atenção já é um fator de suspeita, né, para fazer. E doutor Bunlai, por exemplo, um homem descobriu que tem o câncer de próstata, ou passa pela cirurgia, ou faz o procedimento de quimioterapia, enfim. Quais são as consequências na vida desse homem depois de descobrir esse câncer e depois de passar por esse tratamento? Por exemplo, nós temos aí relacionado ao câncer de próstata a impotência, a incontinência urinária. Quais são as consequências disso para o homem? Tá. A cirurgia de próstata, quando ela tem indicação, como eu falei para você, quando ela é curativa, né? Sim. E fez o diagnóstico, a doença é glândula confinada, ele tem indicação de tratamento para cura. Ele tem que ser orientado para fazer a opção de escolha entre a cirurgia e o tratamento não cirúrgico, que seria a radioterapia, no caso a radioterapia. A gente tem que dar essa opção para o paciente, porque a decisão de fazer, com quem vai fazer, onde vai fazer e se vai fazer, ela é soberana, ela é do paciente. E para isso ele tem que ser instruído do que ele tem, as opções de tratamentos que existem e ajudá-lo na escolha. Porque quando o homem vai fazer o exame da próstata, ele já tem essa informação de que o câncer de próstata dá impotência e dá incontinência. Ele não sabe em que grau, né? Mas ele sabe que tem esse problema. Então, quando você indica, por exemplo, a cirurgia, tem que explicar para o paciente que ele tem uma chance maior de ficar impotente e tem uma chance bem menor de ficar incontinente. No passado, as incontinências eram mais frequentes. Mas com o avanço da cirurgia, com o entendimento da parte anatômica, o aperfeiçoamento da técnica, a incontinência ela diminuiu muito. Mas com relação à impotência já é uma coisa que não dá para a gente caracterizar bem, porque você não sabe até que ponto o indivíduo tinha uma função sexual normal antes de fazer a cirurgia, né? E a cirurgia tem um percentual mais elevado de consequências, né, com relação à impotência. Quando você faz a opção cirúrgica, você opera e ele pode ter uma recidiva local, eventualmente pode começar a aparecer por uma recidiva local. Aí você pode fazer um complemento desse tratamento com radioterapia. Agora, se você optar por radioterapia primeiro, entendeu? Você não pode depois operar. Você não pode mais mexer, porque a radioterapia ela congela a pelvis e fica muito difícil a cirurgia para você fazer a remoção depois, né? Tem pacientes que fazem opção exclusivamente, são taxativos que querem operar, e tem pacientes que não querem, eles querem fazer radioterapia. A diferença entre um tratamento e outro é muito pequeno, ele é muito pequeno. A taxa de sucesso com a radioterapia nesses casos? Ela é pouca coisa menor, é pouca coisa menor, mas a glândula confinada tem um alto índice de tratamento também. Quando a gente fala de taxa de cura do câncer de próstata, como estão esses dados no nosso país e em Mato Grosso, se o senhor tiver isso? Como eu falei para você, né? 2 milhões de homens eles vão ser acometidos de câncer de próstata. De cada 18, só 3 morrerão por causa do câncer. Porque isso se deve ao fato de a doença ser indolente, ela não é, a grande maioria dela, para nossa felicidade, ela é indolente, ela é de crescimento lento e gradativo. Né? Isso difere do câncer de mama, por exemplo, né? O câncer de mama, dependendo do estágio em que ele é feito o diagnóstico, quanto mais precoce, a chance de cura é sempre maior, né? Sim. A mesma coisa com o câncer de próstata, né? Se ele é avançado, se saiu da glândula da próstata, aí você fica na dependência dele responder aos medicamentos. Se ele não responde aos medicamentos, acabou.
Aí não tem, né? E, embora hoje nós temos, assim, muita novidade aparecendo, né? Tem muita novidade aparecendo. E em 2017, inclusive, eu tenho um serviço na Alemanha que eles soltaram uma matéria dizendo que tinham descoberto um antídoto que transformava PSA de 3.000 em 001. Foi um alvoroço no mundo inteiro, né? Foi um monte de gente no serviço, eles tiveram que fechar. Fecharam, não dão mais notícias, só vão falar depois que as pesquisas estiverem sido concluídas, né? Imagina, então a gente do lado de cá fica pensando, de repente pode até aí, sei lá, aparecer aí uma notícia de um tratamento de cura, né, para o câncer. Mas é uma coisa que ainda não tem nada assim palpável, né? Quando o senhor diz que o câncer de próstata, ele tem um avanço lento, é possível, por exemplo, Dr. Bunlai, que um homem passe a sua vida, chegue ao momento do óbito, portando esse câncer e não descubra isso, por exemplo? Pode ocorrer, pode ocorrer. Inclusive tem trabalho que mostram biópsias feitas depois da morte, né, do falecimento, e que tem inclusive relatos de grande parte. Quando os tumores são indolentes, eles vão... Uma das formas de tratar hoje, inclusive, é só observar. Você faz um policiamento da doença e não faz nada, né? Dosa o PSA, faz ressonância, faz ultrassom transretal, vai acompanhando. Quando a doença manifesta um crescimento, aí eles costumam... Existe uma escola que faz isso, isso é uma maneira de tratar. Só depois Agora, do crescimento é que é muito difícil. Eu não teria coragem de fazer, eu pessoalmente não teria coragem de fazer, sabendo quem que, ao saber que está com câncer, vai esperar ele desenvolver para poder... Isso é uma coisa assim bem precisa ser bem... É muito difícil, subjetivo, né? É um negócio assustador, né? Dr. Bunlai, vai para casa todo dia pensando que tem um câncer, será que aumentou, se não aumentou? Fica sempre na dúvida, né? O senhor disse para a gente que o câncer de próstata, para ele manifestar algum sintoma, ele já está bastante avançado, né? Os sintomas que ele apresenta podem ser confundidos com algum outro tipo de doença relacionada à próstata? Pode. Sangramento é um deles. Né? Dificuldade para urinar, né? Porque a próstata, quando ela tem uma hipertrofia benigna, né, que cresce e você tem fenômenos obstrutivos, irritativos, ele podem ocorrer inclusive juntos, né? A pessoa ter já uma hiperplasia e desenvolver dentro dessa hiperplasia, desenvolver um câncer, entendeu? Na verdade, para você ficar bem protegido, tem que fazer o exame anual. Prevenção sempre, né? Sempre. Não tem outra forma de fazer, porque a doença glândula confinada, ela não tem sintomas. Nenhum. Aproveitando que a gente está no mês de novembro, novembro azul, esse mês de discutir a saúde do homem, focando principalmente no câncer de próstata, queria que o senhor deixasse uma mensagem final sobre a importância desses homens procurarem os médicos, de se cuidarem, para garantir a sua saúde plena, né? A mensagem que a gente deixa é para não relaxar. Tem que fazer exame todo ano. Eu no consultório, eu costumo, quando a gente tem pacientes que vem um ano, aí fica 2 sem vir, eu vou levando ele até botá-lo a fazer exame junto com a mulher. Porque a mulher faz os exames dela, faz religiosamente os exames, e acaba levando ele também. Entendeu? É uma forma de forçá-lo, né? Uma forma de forçar. Mas hoje, felizmente hoje, isso já é bem consciente. É bem consciente. O número de homens que não fazem de forma bem correta, cada vez é menor. Porque a incidência aumentou muito. Aumentou pelo envelhecimento da população também, ou não? Pelo envelhecimento, por fatores que a gente desconhece,
entendeu? Eu sei que a incidência aumentou muito. Eu também não sei se porque agora todo mundo faz também, né? Se tem, isso também é uma coisa que está assim, contribuindo também, né? A gente faz mais diagnósticos hoje, né? Sim. Antigamente, por exemplo, o valor do PSA era 4, né? 4 nanogramas por ml. Agora é 2,5. Só que essa mudança de 4 para 2,5, nós conseguimos fazer 30% de diagnóstico de câncer de próstata a mais. Entendeu? Porque pega no nascedor. Aí é uma maravilha. Aí, muito mais eficaz. Muito mais eficaz, a gente consegue realmente fazer uma coisa boa, palpável, mesmo que ele, qualquer que seja, glândula confinada, qualquer que for a opção que ele fizer, ele está bem assistido, né? Dr. Bunlai, muito obrigada por ter vindo aqui ao Papo com Ela trazer essas informações esclarecedoras. Obrigado, eu fico grato também. Vamos ao intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho.